Fachada do STF, imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio, em letras brancas direto do plenário. Estamos de volta com direto do plenário, já com as imagens do retorno. Apresentador vira-se para o telão. Para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, a única sessão que teremos nesta semana. E aqui a expectativa de continuação do julgamento da DPF 188, que marcou a primeira parte da sessão plenária e que continua agora com você acompanhando ao vivo direto do plenário. Retoma a sessão no plenário físico do STF o ministro-presidente, excelentíssimo ministro Luiz Fux. Renovando meus votos de uma boa tarde a todos, eu passo a palavra ao ministro. Imagem aberta, o plenário com os ministros. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, senhora secretária da sessão, senhores procuradores de Estado, meu boa tarde a todos. Presidente, vou fazer um resumo. Por videoconferência, quem vota é o ministro Nunes Marques. Direto ao voto, suprimindo a leitura do relatório. De logo declaro que acompanho o eminente relator, ministro Edson Fachin, reconhecendo tanto a presença... Ao fundo, imagem da fachada do STF. Céu azulado, parcialmente nublado. Razões para julgar procedente o pedido formulado. A repartição de receitas é elemento inerente à conformação de uma estrutura federativa, na medida em que assegura aos entes autonomia financeira e administrativa necessária ao desempenho eficiente do seu papel na promoção e garantia de direitos. Sob tal perspectiva, foi salutar a emenda constitucional número 53, de 2006, ao melhor desenhar a forma como se daria a distribuição dos recursos arrecadados a título de salário-educação. Até a entrada em vigor do parágrafo 6º do artigo 212 da Constituição, não havia disciplina constitucional expressa sobre a distribuição federativa da receita arrecadada a título de salário-educação. O figurino constitucional atribuía à legislação de regência da contribuição a prescrição da forma como seria repartida a receita, tendo o legislador, historicamente, adotado critério que privilegiava também o local da arrecadação. Por isso que não havia incompatibilidade em relação à Carta Maior da sistemática estabelecida nos artigos 15, parágrafo 1º da Lei 9.424 de 96 e o artigo 2º da Lei 9.766 de 98, acima transcritos. A repartição da receita ocorria em dois momentos distintos. Primeiramente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 15 da Lei 9.424 de 96, promovia-se a distribuição entre as cotas federal, de um lado, e estadual e municipal, de outro, nas proporções de 1/3 e 2/3, respectivamente, do montante arrecadado, observando-se a origem geográfica da receita. No segundo momento, redistribuíam-se as cotas estadual e municipal de forma proporcional ao número de alunos matriculados, conforme apurado pelo... Na pauta, a DPF 188, requerentes governador do Pernambuco e outros. Com o advento da emenda constitucional número 53 de 2006, que, ao inserir o parágrafo 6º no artigo 212 da Carta Magna, elegeu expressamente, a título de critério único para a distribuição das cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação, o número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. A partir de tal modificação, não vislumbra existir mais respaldo sob o ângulo constitucional para a sistemática anterior, que utilizava critério geográfico ligado ao local da arrecadação. Esse critério tornou-se relevante para a Constituição, a qual agora expressamente conectou o valor da distribuição dos recursos ao número de alunos matriculados na respectiva rede de ensino básico do ente federado. A redação trazida pela emenda constitucional inova na forma de cálculo e elimina consideração quanto à fonte das verbas. Ao se valer do termo distribuição e não redistribuição, como previsto na legislação em análise, a nova diretriz atrai como único elemento a ser levado em conta a quantidade de alunos atendidos pelos recursos públicos, de maneira igualitária e sem atentar necessariamente para o local de proveniência das receitas. Dito de outra maneira, ocorreu a constitucionalização do critério adotado para a destinação dos recursos, a partir de elemento condizente com a razão de existir dessa importante contribuição social, que é o financiamento do direito fundamental à educação básica. De fato, o montante de recursos deve ser mesmo proporcional ao número de alunos, pois é a despesa para a manutenção do serviço de educação deles que se destina essa arrecadação.
a vinculação do recurso à origem geográfica de sua arrecadação é que era, na verdade, um critério questionável, pois não há qualquer relação lógica entre o montante de um tributo federal com a origem geográfica de sua arrecadação. No instante em que os recursos entram no Caixa Federal, perde-se toda a sua primitiva relação com a sua origem arrecadatória. Passa, a partir daquele instante, a ser uma arrecadação federal. A redistribuição desses valores para os entes regionais e locais deve observar critérios de necessidade de recursos e não de sua origem arrecadatória. Não há como desprezar a sistemática literalmente estabelecida pelo artigo 212, parágrafo 6º, na sua nova redação, interpretando-a com base no disposto em uma lei ordinária e numa suposta tradição anterior. Não se interpreta a Constituição a partir das leis, mas sim o contrário. Não se pretende aqui afirmar que o critério anterior era ilegítimo. Não era, pois a Constituição era silente a respeito. Mas, a partir do momento em que a emenda constitucional número 53 de 2006 suplantou aquela opção do legislador, retirando-lhe o fundamento de validade até então existente, evidentemente ocorreu um processo de revogação tácita da antiga sistemática. Como bem apontou o relator, a redação do dispositivo não pode ter sido em vão e deve delimitar o campo legislativo como forma de melhor repartir a receita obtida, à luz dos objetivos constitucionais de promoção de um federalismo cooperativo apto a promover equilíbrio entre as diversas realidades de nosso país e o ensino básico homogêneo. Nesse sentido, é importante ter em mente que o preconizado no artigo 3º, inciso 3 e 177 da Constituição, quanto à necessidade de suplantar as desigualdades regionais em prol da concretização de um pacto federativo mais equânime. A concretização de tal objetivo se dará necessariamente pela disponibilização por parte do poder público de um sistema educacional de qualidade atento aos desequilíbrios federativos, inclusive no que toca às formas de financiamento. Ministro Nunes Marques vota por videoconferência. A interpretação literal do artigo 212, parágrafo 6º da Constituição, é aquela que melhor privilegia os objetivos fundamentais da República, razão pela qual tenho como suplantada a vinculação do repasse constitucional ao local da fonte arrecadadora, decorrente da leitura conjunta dos artigos 15, parágrafo 1º da Lei 9424 de 96 e artigo 2º da Lei 9766 de 99. Esse entendimento está em linha com o que a Corte decidiu a respeito do chamado valor mínimo nacional por aluno, quando este tribunal estatuiu, e leio apenas um trecho da emenda. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional às ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Artigo 60 da DCT. ACO 648, relator ministro Marco Aurélio. Relator para o acordo, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 6 de setembro de 2017. Ante o exposto, com a devida vênia aos entendimentos contrários, acompanho o eminente relator, votando pela procedência do pedido formulado nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental para conferir interpretação conforme ao conjunto normativo compreendido pelo artigo 15, parágrafo 1º da Lei Federal 9.424 de 96 e do artigo 2º da Lei Federal 9.766 de 98, ambas alteradas pela Lei 10.832 de 2003, e determinar que as cotas estaduais e municipais cabíveis a título de salário e educação sejam integralmente distribuídas, observando-se tão somente a proporcionalidade do número de alunos matriculados de forma linear. Todavia, por razões de segurança jurídica e considerando vultoso impacto financeiro para os entes federados que perderão receitas, considerando ademais que os orçamentos públicos foram aprovados e foram ou estão sendo executados conforme sistemática que então se tinha por válida, proponho também a modulação dos efeitos da presente decisão, para que ela produza efeitos a partir do exercício de 2023, considerando-se válidas as distribuições de recursos anteriores, conforme disciplina que ora considera superada. Então, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Em relação à modulação, apenas uma chega em relação ao que foi proposto pelo ministro Barroso, dela se iniciar a partir da publicação da ata da publicação do acórdão, é que já estamos praticamente na metade do ano e há uma execução em curso dessas verbas. E confesso que tenho receio de que talvez não tenhamos tempo de fazer essa mudança com o bonde andando. E, sem prejuízo de aderir eventualmente à maioria... Cássio, Vossa Excelência me permite? Eu acho que esse é um argumento que merece ser ponderado.
e, presidente, vamos ouvir o relator, evidentemente, mas eu estaria de acordo, até porque os orçamentos já estão sendo ordenados e tal, eu estaria de acordo em a nossa decisão viger a partir de 2024, a partir do exercício de 2024, saltando 2023. Se é isso que o ministro Cássio está cogitando, eu certamente consideraria sim, me parece bastante razoável. E ouvindo o relator ministro Fachin e ver a proposta que ele tenha, eu anuiria a nossa decisão, ministro Cássio Vigir, saltando 2023, porque os orçamentos já estão comprometidos. É isso que Vossa Excelência sugere? Eu sugeri iniciar no exercício de 23, no próximo ano, mas sem prejuízo, como bem colocou Vossa Excelência, de aderir à proposta do ministro Gilmar, que seria para 2024. É porque o ministro Gilmar falou 2 anos. Na verdade... Ministros julgam ação contra dispositivos legais que tratam da distribuição dos recursos do Fundef. O orçamento de 2023, na premissa de que os estados já fizeram os seus planejamentos de arrecadação e, portanto, eu não gostaria de impactar... Com a palavra o ministro Luiz Roberto Barroso. Mas aí, em 2024, teria que cumprir a nossa decisão. Se foi isso que o ministro Gilmar sugeriu, eu vinha sugerindo de forma diferente, mas já adiantando que eu também adiro a que os efeitos sejam produzidos a partir do exercício financeiro de 2024. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Colho agora o último voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros. Cumprimento especial ao ministro Alexandre de Moraes, que ontem foi eleito para a sua presidência junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a partir do próximo semestre, junto com o vice-presidente... Por videoconferência, o voto do ministro Dias Toffoli. Cumprimento a Procuradoria-Geral da República, senhoras e senhores advogadas e advogados, senhoras e senhores servidores, todos que nos acompanham. A maioria já está formada, senhor presidente, destacando, sem dúvida nenhuma, a profundidade e os votos proferidos em um e outro sentido, mas eu vou pedir ver ao relator e à maioria formada para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes. E também já adianto que sou favorável à produção dos efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Aliás, nós tomamos essa decisão no caso da alíquota diferenciada que julgamos inconstitucional, seja para a energia elétrica, seja para as comunicações. E isso em razão do PPA, do Plano Plurianual. O Plano Plurianual atualmente em vigência nos 26 estados e no Distrito Federal, ele se encerra exatamente em 2023. A partir de 2024 já será um outro planejamento plurianual e por isso mesmo eu entendo que essa sugestão ela é a mais adequada, embora vencido, né? Porque eu estaria julgando improcedente a ação. Mas como mesmo aqueles que estão vencidos podem opinar na modulação, a fortiori eu opino na modulação que mais tempo dará aos estados que terão que readequar a sua fonte orçamentária para aquilo que hoje eles têm de recursos para investir no sistema educacional. É como voto, senhor presidente, acompanha a divergência e acompanha a modulação mais alargada que foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes. Pois não. Então, por 7-4, ou seja, por maioria, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental com a finalidade de acolher a pretensão dos arguentes no sentido de proceder à interpretação conforme do conjunto normativo compreendido aqui nos artigos mencionados, alterados pela lei também mencionada, determinar que as cotas estaduais e municipais cabíveis a título de salário e educação sejam integralmente distribuídas, observando-se tão somente a proporcionalidade do número de alunos matriculados de forma linear.
Essa foi a proposta de Sua Excelência. O ministro-presidente apregou o resultado. E a tese de julgamento é à luz da emenda constitucional 53/2006, é incompatível com a ordem constitucional vigente a adoção para fins de repartição das cotas estaduais referentes ao salário e educação do critério legal de unidade federada em que realizada a arrecadação desse tributo, devendo-se observar unicamente o parâmetro quantitativo de alunos matriculados do sistema de educação básica. E aqui é só acrescentar municipais, não é, ministro? Aqui, à luz da emenda, é incompatível com a ordem constitucional vigente a adoção para fins de repartição das cotas estaduais, está só estaduais. Porque aqui no julgamento eu... Cotas estaduais e municipais. Municipais. Cotas estaduais e municipais. Na pauta, a DPF 188, requerentes governador do Pernambuco e outros. Os ministros julgam ação contra dispositivos legais que tratam de distribuição dos recursos do Fundef. Relator é o ministro Edson Fachin. A conclusão do julgamento, com Vossa Excelência de apregoar pela procedência, nos termos da percepção majoritária e fixada a tese, tal como proposta, emerge a questão da modulação sendo inarredável o reconhecimento... Com a palavra, o ministro relator do feito, excelentíssimo ministro Edson Fachin. Em relação a esse julgamento e seus efeitos. Portanto, há, de um lado, uma proposta para aplicar-se desde a data da publicação, veiculado no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, e há uma proposta de um tempo mais dilatado, que veio no voto de Sua Excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes. Dialogando e verificando, até porque a necessidade de quórum nesta matéria, eu depreendo, salvo melhor compreensão, que o consenso se formou na linha de aplicação a partir de 1º de janeiro de 2024, de modo que eu também me amoldo a esta ordem de ideias, porque creio que o consenso, portanto, espelha daí não apenas o que majoritariamente se deliberou, mas também conta com a adesão mesmo dos eminentes pares que votaram na outra corrente, e é o que eu subscrevo, presidente. Pois não. Há divergência? Não há divergência em relação à modulação. Então, temos quórum suficiente para a modulação, aplicando-se o resultado julgado a partir de 1º de janeiro de 2024. Presidente. Intervém o ministro Roberto Barroso. Aproveitando o gancho levantado pelo ministro Dias Toffoli, também eu queria cumprimentar, tendo sido presidente do Tribunal Superior Eleitoral até pouco tempo, o ministro Luiz Edson Fachin, pelo trabalho extraordinário que está desempenhando nesse curto, mas muito intenso período, e cumprimentar também o ministro Alexandre de Moraes pela sua eleição e desejar Sua Excelência e querido amigo um excelente mandato à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Acho que o Brasil tem a sorte de ter, comandando as próximas eleições, uma pessoa com a competência técnica e a coragem moral do ministro Alexandre de Moraes, para que nós possamos, no dia 1º de janeiro de 2023, após eleições livres, limpas e seguras, dar posse a quem quer que seja o vencedor em eleições democráticas. Parabéns, ministro Alexandre, boa sorte, felicidade, Deus abençoe. Presidente. Pois não, ministro Alexandre. Somente para agradecer o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Roberto Barroso, não só pelas palavras, mas pela confiança e amizade. Obrigado, presidente. Obrigado. Ministro Dias Toffoli, eu pergunto a Vossa Excelência se posso chamar os embargos de declaração no recurso ordinário com agravo 1.018.459. Sim, senhor presidente. Pode apregoar. Então, também. Aqui, os embargos de declaração... Adianto... Está picotando. Adianto que eu vou acompanhar o relator. O relator, ministro Marco Aurélio, ele votou... Não, o relator é o ministro Gilmar Mendes.
ministro Gilmar Mendes. O ministro Dias Toffoli pediu destaque e não houve mais votos. Não vota o ministro André Mendonça, vou até aqui riscar, não vota o ministro André Mendonça, então... Ministro, o presidente consulta alguns papéis. Vossa Excelência que pediu destaque e, seguindo a nossa metodologia, vota acompanhando o ministro Gilmar Mendes, que votou no sentido de... Só para ficar... Porque já passou um tempo, né? Presidente, o acordo embargado restou assim emendado. Recurso extraordinário, repercussão geral, acordos e convenções coletivas de trabalho, imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados. Gilmar Mendes, ministro do STF. Impossibilidade, natureza não tributária da contribuição, violação ao princípio da legalidade, precedentes, recurso extraordinário não provido, reafirmação da jurisprudência da Corte. Agora, do ministro, então, o ministro Dias Toffoli, que pediu destaque, acompanha o relator. Como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator rejeitando os embargos, senhor presidente. Como votou o ministro Gilmar Mendes? Na pauta, embargos de declaração no agravo no recurso extraordinário 1.184.59. Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba contra MPT. Os ministros julgam se é possível que acordos e convenções coletivas imponham contribuições existenciais a empregados não filiados a sindicato. Renovo os cumprimentos a todos e, da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator rejeitando. Com a palavra por videoconferência, o ministro Nunes Marques. Como vota a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes? Com o relator, presidente. Como vota a Vossa Excelência, ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, eminente ministro relator, eminentes ministros, eminentes pares, nós estamos examinando... Edson Fachin, ministro do STF. Extraordinário com agravo 1.018... 459, em que é embargante o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e Máquinas Mecânicas, de Material Elétrico, de Veículos Automotores, de Autopeças e de Componentes e Partes para Veículos Automotores da Grande Curitiba. Esta é a parte embargante e estes embargos foram postos em face do Acórdão Paradigma, no qual se apreciou o mérito do tema 935 da sistemática da repercussão geral. Apenas para rememorar, senhor presidente, o plenário assentou no acordo embargado a inconstitucionalidade da instituição, seja por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições impostas compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados. Reafirmou-se nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria. Nesses embargos, o sindicato embargante argumenta que teria havido omissão e contradição na decisão embargada, na medida em que, em sua óptica, os precedentes citados na fundamentação fariam incorrer em confusão entre as modalidades de contribuição, ou seja, entre a contribuição assistencial e a contribuição confederativa. Eu estou, senhor presidente, vou sumariar a declaração de voto que vou juntar, mas eu estou pedindo vênia e homenageando as conclusões diversas a subscrever a compreensão de que os embargos merecem ser acolhidos. O primeiro dos dois argumentos é que teria havido contradição na medida em que os precedentes citados para amparar a conclusão do acordo embargado não se referem ao tema em debate. O segundo argumento é no sentido de que houve omissão, já que não há precedente sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, o que inviabilizaria a fixação da tese, e não é demais rememorar que a tese foi precisamente inconstitucional a instituição por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria
não sindicalizados. Em relação ao primeiro argumento, entendo que, de fato, assiste razão à parte embargante. Quando o plenário desse tribunal apreciou o mérito do tema 965, da sistemática da repercussão geral, foram invocados precedentes que, salvo o melhor juízo, se distanciam da modalidade de contribuição discutida no âmbito dos autos. 3 dos 4 acórdãos citados no acórdão embargado, para amparar a reafirmação de jurisprudência na hipótese, se refere à modalidade de contribuição confederativa e não à contribuição sindical associativa, que é objeto da controvérsia, e em seguida cito os recursos respectivos de tais acórdãos. Recurso extraordinário 495.528, recurso extraordinário 176.533 e recurso extraordinário 171.905. Apenas o último citado no acórdão embargado trata da matéria controvertida, ou seja, o recurso extraordinário 224.885. Nesse precedente, contudo, menciona-se que a contribuição assistencial é exigível de toda a categoria, independentemente de filiação, ou seja, posição diametralmente oposta à adotada pelo acórdão embargado. E ressalto ainda que a discussão acerca da necessidade de expressa manifestação do empregado em relação ao desconto em folha foi julgada como infraconstitucional, insuscetível, portanto, de exame em sede de recurso ordinário, e cito a propósito precisamente aquele acórdão 224.885 da relatoria da eminente ministra Ellen Grace. Por isso, pedindo as mais respeitosas vênias do exame que fiz, concluí que tem razão a parte embargante em relação à contradição havida no acórdão de mérito, que invocou precedentes estranhos à matéria debatida para fundamentar a reafirmação de jurisprudência na espécie. Acrescento também que a jurisprudência que julgo consolidada neste tribunal a respeito da contribuição assistencial é no sentido de que a controvérsia tem natureza infraconstitucional, e cito diversos precedentes nessa direção, dentre eles, no agravo 752.633, relatoria eminente ministro César Peluso, no agravo 244.863, relatoria eminente ministro Sepúlveda Pertence, como também no agravo 285.130, relatoria eminente ministro Joaquim Barbosa, também Sua Excelência, relator do agravo 357.745, e cito ainda o recurso extraordinário 220.120 da relatoria do eminente ministro Sepúlveda Pertence, e, sendo relator para o acórdão, eminente ministro Nelson Jobim, o recurso extraordinário 222.647, como também da relatoria do eminente ministro Carlos Mário da Silva Veloso, agravo 442.177, entre outros que menciono nesta declaração de voto, fazendo referência, inclusive, ao debate travado quanto ao tema 197 da sistemática da repercussão geral, como se vê do julgamento do recurso extraordinário 589.916 da relatoria do eminente ministro Aires Brito. Assim, entendo que no que concerne ao primeiro argumento relativo à contradição havida no acórdão embargado, razão assiste a parte embargante pelo que conheço dos embargos e lhes dou provimento neste ponto. O segundo argumento é relativo à omissão. A parte embargante sustenta que o acórdão que apreciou o mérito do tema 935 teria sido omisso. A omissão se verificaria diante da ausência de precedentes neste tribunal sobre o mérito do tema, porquanto a jurisprudência cristalizada assentou a característica infraconstitucional da matéria. E diante da ausência de precedentes que apreciaram o mérito,
portanto, seria inviável a fixação da tese tal como deduzida. Assim, senhor presidente, e tal como me pronunciei por ocasião do julgamento da ação direta em constitucionalidade 5794, tenho sustentado que o regime estabelecido pela Constituição de 88, que é o regime sindical estabelecido pela Constituição, está sustentado em 3 pilares fundamentais, vale dizer, a unicidade sindical, a representatividade compulsória e a contribuição sindical. Logo, diante do que entendo ser inequívoca a opção do legislador constituinte pela manutenção de um modelo de sindicalismo assentado nesse tripé, é preciso, em meu ver, reconhecer que a alteração de qualquer desses pilares pode provocar a desestabilização de todo o regime sindical. Essa não foi, contudo, a compreensão da maioria do plenário deste Supremo Tribunal Federal quando apreciou precisamente a ADI 5794 da relatoria de Vossa Excelência, presidente ministro Luiz Fux. Naquela ocasião, reconheceu-se a impossibilidade do caráter compulsório da contribuição sindical. Este Supremo, portanto, assentou, por maioria, a constitucionalidade da nova redação dada pela Lei 13.467 de 2017 a diversos dispositivos da consolidação das leis do trabalho que exigem autorização prévia e expressa daqueles que participam de uma categoria profissional, a fim de que o desconto da contribuição sindical confederativa possa ser realizado. Portanto, nesse sentido, ressalto que a contribuição sindical em discussão nestes autos é a contribuição assistencial. E, nesta medida, a lógica da reforma operada pela lei que acabo de mencionar, a 13.467 de 2017, dessa reforma operada no âmbito da CLT, aplica-se, portanto, à contribuição assistencial e cito, a propósito, o estudo doutrinário de Sérgio Pinto Martins, publicado no site Consultor Jurídico, na data que estou aqui a mencionar na declaração de voto. Por isso, diante da alteração normativa operada pela Lei de 2017 e pela confirmação da constitucionalidade dessas alterações pela maioria do pleno deste tribunal, a contribuição negocial de fato não pode ser exigida dos empregados não sindicalizados, tal como constou da tese fixada pelo acordo embargado, e cito também doutrina nesta direção. Por isso, reconheço somente necessário sanar a contradição havida no acordo, na medida em que não se diferenciou contribuição sindical confederativa, obrigatória e de natureza tributária da contribuição assistencial facultativa e de natureza negocial, como aponta a parte embargante. E, por isso, senhor ministro, senhoras ministras, eminentes pares, entendo que, nesta medida, há aqui que se mencionar que o acordo embargado foi prolatado em 23 de fevereiro de 2017, com a publicação em 10 de março de 2017. Mas a seu turno, a ação direta e consolidada 5497 foi julgada em 26 de junho de 2018 e o acórdão respectivo publicado em 23 de abril de 2019. O que significa, portanto, que o julgamento da ADI foi posterior à apreciação do tema de repercussão geral. Nada obstante, a lógica aplicada ao julgamento da ADI, entendo, deva se repetir por dever de coerência e por respeito ao colegiado ao tema da repercussão geral. Por isso, por esta decorrência lógica, afastada a contradição havida no acordo embargado
entre contribuição confederativa e contribuição assistencial, registro também que, à luz, inclusive, de doutrina especializada, e cito Gabriela Neves Delgado e Maurício Godinho Delgado, em obra que aqui menciono, as alterações promovidas pela Lei de 2017, a rigor, nesta compreensão, não trataram de aprimorar a sistemática de custeio dos sindicatos. Nada obstante, ainda que se possam tecer críticas à forma de custeio dos sindicatos no Brasil, resta pacificada pela compreensão majoritária, portanto, também na jurisprudência, a questão da impossibilidade de imposição, seja por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições compulsórias a empregados da categoria não sindicalizados. Por isso, entendo que a parte embargante tem razão em relação ao primeiro argumento, no que toca à confusão no sentido de identificação havida no acordo embargado entre contribuição confederativa e contribuição assistencial, de modo que entendo necessário reparar essa contradição. Também verifico a omissão apontada, já que os precedentes aptos a reafirmar a jurisprudência deste tribunal no tema, quando da prolação do acordo embargado, não adentravam ao mérito da controvérsia. Porém, diante do julgamento da ação direta em constitucionalidade 5794, concluo que os embargos de declaração devem ser providos de modo a suprir a contradição e a omissão apontadas, porém, repito, porém, diante do julgamento tomado por maioria na ADI 5794, sem efeitos modificativos. Por isso, senhor presidente, eminentes ministras, eminentes pares, conheço dos presentes embargos de declaração e os acolho para sanar a contradição e a omissão apontadas sem efeitos modificativos, mantendo-se por coerência incólume a tese fixada no acórdão embargado. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Edson Fachin. Como vota Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso? Presidente, boa tarde uma vez mais. Boa tarde. Quando o ministro Dias Toffoli pediu destaque, eu imaginei que ele fosse suscitar uma discussão que está me preocupando agora, presidente, e eu vou pedir todas as vênias aos eminentes colegas e vou pedir vista regimental. Pois não. Pela seguinte razão, eu votei, por ocasião do julgamento do ARI, eu votei pela posição que considerava inconstitucional a compulsoriedade da cobrança e, nas circunstâncias em que votei, votaria novamente no mesmo sentido. É essa a posição que eu gostaria de ter. Porém, de lá para cá, já se passaram 4 ou 5 anos desse julgamento, houve um conjunto de modificações na realidade jurídica e na realidade fática que me levam a uma nova reflexão. Eu ainda não tenho uma convicção formada, por isso que eu estou pedindo vista. Porque, como observou o ministro Luiz Edson Fachin, nós podemos identificar 3 tipos de contribuição previstas. A contribuição sindical, que nós legitimamos que deixasse de ser compulsória e só vale para os filiados, e acho que essa é a posição correta. A contribuição confederativa, que nós sustentamos, que também só deveria valer para os filiados, e eu continuo achando que essa é a posição correta. E há essa terceira contribuição, presidente, que é a contribuição assistencial. Eu não tenho simpatia pela compulsoriedade, mas a contribuição assistencial é aquela que financia a atuação dos sindicatos, inclusive nas negociações coletivas. E a linha de jurisprudência que nós temos procurado firmar aqui no tribunal, com o meu apoio, é de que o negociado deve prevalecer sobre o legislado e que nós queremos prestigiar e valorizar a negociação coletiva. E, portanto, eu acho
que, sendo a contribuição assistencial o mecanismo de financiamento da negociação coletiva, se ela estiver prevista em negociação coletiva, eu gostaria de refletir se eu não a consideraria legítima, sobretudo se nós ressalvarmos o direito de oposição, o direito de o empregado não querer e se manifestar neste sentido. Mas, então, eu acho que nós legitimamente validamos a retirada da contribuição sindical compulsória, acho que nós legitimamente validamos a retirada da contribuição confederativa compulsória, e eu gostaria de refletir se a mesma lógica nós queremos aplicar à contribuição assistencial diante da jurisprudência que nós criamos de que o negociado deve prevalecer sobre o legislado, mas eu não gostaria de esvaziar inteiramente a capacidade de negociação dos sindicatos por falta de financiamento. É para fazer esta reflexão, presidente, que eu estou pedindo vista regimental e trarei em breve, essa é uma questão importante que precisa ser resolvida, mas eu me angustiei de cairmos numa... Não, a decisão eu acho que foi correta à luz dos princípios e da legislação que vigoravam quando nós decidimos lá atrás. E eu agora gostaria, já que não transitou em julgado, de fazer uma reflexão sobre esse ponto a que me refiro, se nós não estaríamos, de certa forma, inviabilizando um dos pressupostos da nossa jurisprudência, que é a negociação coletiva prevalecendo sobre, inclusive, o legislado, desde que não afete o patamar existencial mínimo. De modo, presidente, pedindo todas as vênias aos eminentes colegas, me comprometendo com a brevidade, eu peço vista regimental para fazer essa reflexão. É importante, ministro Luiz Roberto Barroso, seu pedido de vista, porque realmente havia esse entendimento sólido no sentido da inconstitucionalidade de imposição por acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa de contribuições. E a doutrina e a jurisprudência tratam essas três contribuições de maneira semelhante. Então, Vossa Excelência trará exatamente luzes sobre essa questão. Eu tenho aqui também, eu fui o redator para acórdão dessa ADI 5794. Está aí o meu interesse em ver Vossa Excelência trazendo novas luzes sobre esse tema. Então, eu proclamo o resultado parcial. A Corte, nos embargos da declaração do recurso ordinário 1018-459, julgou em votação ainda não extinta, rejeitava os embargos nos termos do voto do ministro relator, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. Oportunidade que, após o seu voto, pediu vista regimental o ministro Luiz Roberto Barroso. Senhoras ministras e senhores ministros, nós temos um processo seguinte com sustentações orais que ultrapassam o tempo regimental e as audiências de Vossas Excelências. Então, eu questiono se nós devemos encerrar, que é a minha proposição, ou se Vossas Excelências querem prosseguir. Podemos, então, encerrar a sessão, porque não dará tempo de ouvir as sustentações orais, o relatório das sustentações orais e darmos um passo adiante. Fica, então, adiado para a próxima quarta-feira com o primeiro processo da pauta. Bem? Então, agradecendo a colaboração de todos, as senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhores servidores, eu declaro encerrada a sessão.